Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 11. Vamos ler o versículo 54. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 54. Já acharam? Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 54. Está escrito o seguinte: Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Vou ler de novo. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Jesus, bem alto para todo mundo ouvir. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Amém? Você crê que isso aconteceu? Só para você entender o contexto desse versículo, Jesus já estava pregando há cerca de 3 anos e meio. E a missão dele estava chegando ao fim. Ele já podia enxergar a cruz. Ele já podia vislumbrar que o momento do seu sacrifício estava chegando. Logo, ele morrerá no madeiro. E Jesus não pode mais andar em público, porque a perseguição contra ele aumentou muito. E ele não pode correr o risco de morrer numa cilada, numa emboscada. Ele não pode morrer apunhalado e não pode também morrer apedrejado, que era uma prática muito comum de execução naquela época. Ele tem que se guardar, porque ele sabe que tem dia e hora marcados para morrer. Ele tem que morrer na semana da Páscoa, e a Páscoa dos judeus está chegando. Ele tem que ser crucificado na sexta-feira, pontualmente às 9 horas da manhã. Ele vai ter que agonizar na cruz, esvaindo sangue, e dar o último suspiro, render o espírito às 3 horas da tarde. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no templo em Jerusalém, 9 horas da manhã e 3 da tarde, eram os horários em que o Cordeiro era sacrificado. Ele vai substituir o Cordeiro, animalzinho, e ele vai tomar o lugar não apenas do Cordeiro irracional que era sacrificado por Jerusalém e pelos judeus, mas ele vai assumir o nosso lugar na cruz. Ele vai morrer por toda a humanidade. Ele sabe que isso está chegando e ele precisa se guardar. Ele não pode andar em público para não morrer antes da hora. Por isso que ele foi para um lugar deserto. E para onde ele foi? Quem é que lembra? Para onde ele foi? Para Efraim. Amém? Você crê que isso aconteceu de fato? Pastor, eu creio porque está escrito ali. Ah, eu também, eu só creio porque está escrito ali. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas
para esta palavra que nós cremos. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Continua, continua. Pai querido, abre o céu para receber o louvor de todo esse povo. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para escutar homem algum. Todos vieram para ouvir a tua palavra. Então, com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Durante os 3 anos e meio em que ele pregou, surgiram várias tentativas de assassinato. A primeira delas, para dizer apenas do ministério de Jesus dos últimos 3 anos e meio, a primeira tentativa de morte contra Jesus foi o ataque de Satanás lá no deserto, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. O diabo tentou induzi-lo ao suicídio. Saindo dali, ele vai pregar na cidade aonde ele cresceu, Nazaré. Ele entra na sinagoga e faz uma pregação dizendo que ele é o cumprimento daquela profecia de Isaías. Os nazarenos, irados, conduzem Jesus até a beira de um precipício e tentam jogá-lo do despenhadeiro, mas ele não pode morrer daquele jeito. Como eu disse, ele tem dia e hora marcados, e até o modo de morrer já está determinado. Tem que ser por crucificação. E Jesus, durante esses 3 anos e meio em que ele prega, o tempo todo ele é alvo de ameaças, calúnias, difamações. Coisas terríveis são espalhadas a respeito dele. Dizem, por exemplo, que Jesus é um falso profeta. Dizem que Jesus é um enganador. Espalham que Jesus é um pecador. Ele curou um homem cego de nascença. E os inimigos de Jesus dizem para o cego: ele te curou num dia de sábado, esse homem é um pecador, ele violou um sábado. Jesus foi xingado de pecador. E o cego respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Não é? Jesus, ele responde às calúnias com mais e mais milagres. Ele responde os ataques com mais e mais sinais. Todos difamam Jesus, os inimigos de Jesus falam muito mal dele, chegam a chamá-lo de endemoniado, porque ele fez um homem que era endemoniado e mudo ficar liberto e ainda falar. E eles diziam: ele faz esses milagres por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Xingaram Jesus de samaritano, e naquela época era uma ofensa terrível. Era um apelido, um palavrão muito forte para você xingar alguém. Era uma ofensa muito grave xingar alguém de samaritano. E Jesus foi xingado de samaritano. Falaram muitas coisas contra ele, muitas coisas. Mas ele sempre respondia com sinais, com milagres, com prodígios. E apesar de todas as tentativas para estancá-lo, barrá-lo, ele continuou superando os obstáculos. Ele continuou fazendo o seu trabalho. Nada o deteve. Escapou de todas as armadilhas. Várias vezes tentaram matá-lo apedrejado, mas ele não se permitiu passar por tal morte, porque ele dizia: o Filho do Homem vai morrer crucificado. Jesus continua o seu trabalho
E no final desses 3 anos e meio, ele realiza o mais extraordinário de todos os sinais. Jesus está num cemitério, rodeado de muita gente, e entre aquela multidão que vai testemunhar o seu maior milagre, há amigos e há inimigos, há simpatizantes e há adversários. Mas Jesus está parado diante de uma sepultura aberta, e o mau cheiro do cadáver que está ali dentro se espalhou por todo o cemitério. É um sepulcro aberto. Um cadáver em decomposição está apodrecendo naquela gruta. Jesus parado em frente à sepultura, com muitos daqueles que estavam atrás dele observando, pessoas que tapavam os narizes por causa do mau cheiro. Jesus, diante da sepultura, ele faz uma oração ao Pai. Ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu estou fazendo esta oração em voz alta, para que todos aqui creiam que o Senhor me enviou. Ou seja, o objetivo daquele sinal maior é justamente convencer as pessoas de que Ele é de Deus, para que as pessoas creiam que Ele veio do céu, que Ele não veio do inferno, que Ele não é um enganador, que Ele não é um falso profeta. E assim que Jesus fez esta oração, Ele olha para dentro da sepultura e Ele diz: Lázaro! E Ele está falando com um defunto que estava morto há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Quando Jesus disse isso, o corpo daquele defunto que já estava coberto de chagas, a pele comida, o corpo apodrecido, todo o seu corpo começou a ser restaurado. Os músculos foram crescendo novamente. Os vermes foram desaparecendo. O intestino que já estava comido pelas larvas, aquele intestino ele foi se recompondo, todo o seu organismo foi sendo refeito. Aquele pulmão que já estava cheio de vermes, o cadáver que estava com vermes até dentro da boca e das narinas e nos ouvidos, aqueles vermes desapareceram. Aqueles vermes tinham se alimentado da carne do defunto e agora aqueles vermes eles regridem. Eles voltam a ser a carne daquele falecido. E a carne que estava morta é coberta com uma pele nova. Nenhuma chaga, nenhuma ferida, nenhum tumor. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, tudo isso que eu estou te descrevendo aconteceu instantaneamente. E o defunto dentro da sepultura, ele abre os olhos. E ele ainda pode ouvir o eco dentro da caverna. Porque você sabe que uma caverna, ela repete o eco, não é? O defunto, ele abre os olhos e ainda pode ouvir o eco ali dentro. A voz de Jesus repetindo: Lázaro, vem para fora. E o defunto diz: eu estou sendo chamado e eu conheço esta voz, é do meu amigo Jesus. Ele se levanta e ele sai da sepultura. Um dia você vai ouvir a voz de Jesus, seja em vida ou seja na morte. E se você for amigo de Jesus, quão bem-aventurado você será. Jesus fez aquele milagre para que todos crescem que Ele havia sido enviado pelo Pai. Muitos naquela hora creram, mas muitos naquela hora correram até o templo onde ficava a sede dos inimigos de Jesus e contaram o que havia acontecido.
Imediatamente eles convocam todos os membros do conselho. Eles convocam todos os membros do sinédrio, 70 anciãos, 70 homens dos mais sábios e experientes de Israel, 70 homens entre os mais conhecedores da palavra. Aquele conselho se reúne numa sessão extraordinária de última hora, e o assunto é Jesus e o milagre que ele fez. E tem um que preside aquela assembleia, que preside aquela reunião extraordinária, convocada às pressas. E o assunto é exposto. Jesus foi até o cemitério e ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. E muitos membros daquele sinédrio começaram a dizer: como isso é possível? Eu mesmo fui no enterro de Lázaro há 4 dias atrás. Eu mesmo fui lá visitar a família, consolar Marta e Maria. Muitos membros do sinédrio conheciam Lázaro, porque Lázaro era um homem de boa situação financeira. Era um homem bajulado pelo conselho, pelo sinédrio, porque ele tinha posses, porque ele ofertava muito no templo. Ele tinha um lugar especial ali entre aqueles 70, porque Lázaro era um homem rico. Marta e Maria tinham posses. Eles haviam ido ao funeral de Lázaro 4 dias atrás. Como é possível? Eu vi, Lázaro estava morto. Eu quero ler com você, aqui mesmo em João capítulo 11. A partir do versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Que faremos? Ele ressuscitou Lázaro. Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Se nós deixarmos assim, todos crerão nele. Ele opera muitos sinais. Não podemos deixar as pessoas crerem em Jesus. Veja, por que o inferno não se incomoda tanto quando alguém está crendo em Maomé? Por que o inferno não se incomoda quando alguém está crendo em Buda? Porque Maomé, Buda e Kardec e outros não oferece ao ser humano qualquer possibilidade de salvação. Então o diabo até deixa. Vamos divulgar Buda na novela, vamos divulgar Maomé nas novelas, vamos divulgar, deixa divulgar Kardec, apoiem tudo isso, porque é o erro se multiplicando, mas Jesus não. Se nós deixarmos assim, todos crerão nele. Não podemos deixar que falem no nome de Jesus. Ele opera muitos sinais. Buda não opera sinais. Maomé não opera sinais. Kardec não opera sinais. Pode falar deles à vontade, mas Jesus não. Jesus opera muitos sinais, e se nós ficarmos quietos, todos crerão nele. O perigo é Jesus. Teve uma Copa das Confederações, o Egito conseguiu marcar alguns gols contra o Brasil. Os muçulmanos foram lá no meio do campo e ficaram beijando o chão e dizendo Alá, Alá, e beijando o chão, Maomé, Maomé. Ninguém falou absolutamente nada. O Brasil ganhou a Copa das Confederações. Os atletas de Cristo levantaram a camiseta, tinha uma por debaixo escrito Jesus, Jesus, eu amo Jesus. A Federação Internacional de Esportes já se levantou contra,
dizendo, tem que proibir. Tem que proibir, não pode falar de Jesus. Mas de Maomé pode? Não, de Maomé pode. De Buda pode? Pode. Mas de Jesus não. Tem que proibir. Lá, por aqueles países, não me recordo bem se o Irã, deve ter sido no Irã, um cineasta deles fez um filme apenas criticando o uso de véu. Antes que o cineasta concluísse o filme, mataram um homem. Aí a secretária, a adjunta, a diretora adjunta vai tentar terminar o filme, também ameaçada de morte. O filme não foi para frente. De Maomé pode falar. Eles não se atrevem a proibir que se fale de Maomé, porque os fanáticos lá são capazes de matar cada um deles. De Maomé pode falar. De Buda pode falar. De qualquer um pode falar. Mas de Jesus não. E é fácil bater em Jesus, não é fácil. Você bate na cara dele, ele não revida, ele dá outra face. É fácil perseguir Jesus, é fácil bater em Jesus, ele nunca reage. Esse conselho religioso está dizendo o que faremos. Esse homem opera muitos sinais. Que faremos? Não podemos deixar isso assim. Escute. Ali estava acontecendo a reunião da mais alta corte religiosa de Israel. Os homens mais sábios e conhecedores da lei e dos profetas. O que faremos? O que deveria ter sido feito naquela hora? Eles deviam ter dito, poxa, ele ressuscitou Lázaro mesmo? Há 4 dias atrás eu fui no funeral de Lázaro. Que coisa extraordinária. Então realmente ele é enviado pelo Pai, ele realmente é o Messias, ele realmente é o Cristo. Vamos chamar Jesus aqui, vamos pedir desculpas a ele, vamos nos ajoelhar diante dele e vamos pedir perdão por tudo. Era isso que devia ter sido feito, mas não é isso que eles vão fazer. Porque não querem que Jesus prospere. Não querem que Jesus cresça. Eles querem abafar Jesus. Continuando a reunião, escute. Versículo 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Caifás é o sumo sacerdote, é o chefe dos 70. É o chefe de todos. Ele diz, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Qual é o argumento de Caifás? Não fiquem com peso na consciência, membros do conselho. Convém que morra um, para que a nação seja salva. Qual é o argumento dele? Vamos matar Jesus sem peso na consciência, porque o sacrifício vale a pena. Morre um, mas a gente salva a nação inteira. Mas Caifás, o sumo sacerdote, está pensando em salvação espiritual? Não, ele está pensando em salvação política. Nós matamos Jesus e continuamos no controle da situação. Nós não vamos deixar Jesus crescer. Nós vamos matá-lo, convém que ele morra um por toda a nação. Ele falou isso cinicamente. Mas João, o evangelista, profeta, homem escolhido pelo próprio Jesus, João, ele escreve em seguida no versículo 51, acompanhem. Ora, Caifás não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Teologicamente falando, João dá para a declaração de Caifás um motivo espiritual.
ele falou isso, mesmo sem saber o que dizia, ele estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas pelo mundo inteiro. Então João está declarando que o que vai acontecer com Jesus é uma morte substitutiva. Que um vai morrer para que todos sejam salvos. Caifás não sabe da profundidade das suas palavras, porque ele não crê em Jesus, mas como sumo sacerdote, Deus está fazendo o ímpio proferir que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o ímpio está dizendo que Ele é o Salvador do mundo. João anota, portanto, que devido a esse acontecimento e essa decisão de matar Jesus, é que Jesus se retira para onde? Efraim. O que quer dizer Efraim? Alguns já sabem, mas vamos ver na palavra para confirmar? Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos ver aqui o versículo 52, quando fala do segundo filho que José teve no Egito, e o nome que ele pôs no seu segundo filho. Acharam? Gênesis capítulo 41, versículo 52. E o nome do segundo filho, José chamou de Efraim. Efraim. Por quê? Por que o nome Efraim? Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José é, no Antigo Testamento, um tipo de Cristo. Foi traído pelos seus irmãos. Vendido como escravo por 20 moedas de prata. Enviado a uma terra desconhecida. Feito prisioneiro por uma acusação falsa, tornou-se presidiário. Ou seja, foi cumprir uma pena sendo inocente. E ele fica 3 anos naquela cadeia. Mas daquela cadeia ele sai para se tornar o governante máximo de todo o Egito, o homem de maior autoridade. Faraó chamava José de Zafenate Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. José é um tipo de Cristo por todas essas coisas. E um dos seus filhos ele chamou de Efraim, porque José dizia assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Jesus vai passar por aflições agora na sua própria terra. Ele nunca saiu de Israel, nunca deixou de abençoar o seu próprio país. Foi oprimido e afligido, mas agora ele vai passar pela maior de todas as aflições. Agora ele vai ser traído, negado pelos seus amigos. Como José, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata. Como José, Jesus vai ser acusado por crimes que não cometeu. Como José, que pagou por uma pena sendo inocente, Jesus, sendo inocente, vai pagar também por crimes que não cometeu. Vai passar por um suplício injusto. Ele é puro, ele é inocente, mas ele vai sofrer o castigo como se fosse culpado. E qual é a explicação de tudo isso? A explicação que saiu da boca do próprio Caifás. Convém que morra um homem para que toda a nação seja salva. Jesus sabe que a sua morte é substitutiva. É como se Jesus dissesse assim: eu sei o que você vai passar. Eu sei o que você vai passar. Eu sei qual é o sofrimento que está reservado para você. Eu sei qual é a tortura que está reservada para você. Eu sei qual é o lugar tenebroso que prepararam para lançar você. É como se Jesus dissesse: eu não vou deixar
que façam tudo isso com você. Eu vou passar tudo isso no teu lugar. E se eu sofrer tudo isso no teu lugar, se você projetar a sua vida junto com a minha, se você crer no que eu fiz e crer que eu fiz por você, então ninguém mais terá legalidade para tentar te torturar, ou para lançar você no inferno, ou para matar você, ou para destruir a tua vida, porque eu vou passar tudo isso no teu lugar. Se eu pagar a pena por você, essa pena não poderá ser aplicada de novo contigo. Você não poderá sofrer o mesmo castigo, porque eu vou passar esse castigo por você. Então Jesus vai passar por grandes aflições agora. Ele sabe que a sua morte é em nosso lugar. Ele sabe que vai morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas antes de caminhar para a cruz, para onde ele vai? Para Efraim. Porque ele sabe das aflições que vai passar. Mas ele crê que Deus vai fazê-lo crescer na terra das suas aflições. E ali, apesar dele ser rebaixado até o mais baixo nível, ele sabe que Deus é poderoso para exaltá-lo e colocá-lo como o maior governante do universo. Jesus sabe que tudo isso vai acontecer e é por isso que ele está em Efraim. O que os inimigos de Jesus querem fazer? Rebaixá-lo. Ele não pode crescer. Ele não pode crescer. Se ele continuar fazendo essas coisas, todos crerão nele. Ele não pode crescer. Mas ele vai para Efraim, porque ele sabe que Deus vai fazê-lo crescer na terra da sua aflição. Essa palavra é profética. Todo o inferno pode se reunir para te rebaixar. Todos os teus inimigos podem se reunir para fazer um complô contra a tua vida, para impedir que você cresça. Mas hoje, Jesus Cristo está te chamando e dizendo: venha passear comigo em Efraim, porque ninguém vai conseguir impedir o crescimento que eu vou dar na tua vida. E não é só crescimento espiritual, eu vou te dar crescimento financeiro também. Você vai prevalecer contra todos os seus adversários, porque eu ando com os meus discípulos em Efraim. Vamos ler o capítulo 11 de João, versículo 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo? Jesus está te chamando para andar com ele em Efraim, porque ninguém vai conseguir impedir o crescimento que ele tem para a tua vida. Ele vai fazer você crescer na terra da sua aflição. Podem armar quantas ciladas quiserem, podem falar o que quiserem de você, mas se você estiver com Jesus Cristo passeando em Efraim, ele vai te exaltar sobre todos os seus adversários. O diabo vai ter que abrir a boca e profetizar que verdadeiramente Deus está contigo e o inferno não tem poder para te tocar. O diabo vai ter que admitir que você está com Jesus Cristo como discípulo, passeando com ele em Efraim, e Deus vai te fazer crescer no meio de todas as suas aflições. E quando chega o momento, Jesus vai para o sofrimento. Mas antes ele esteve em Efraim. Antes ele ficou em Efraim e se demorou ali. Agora ele vai para toda a aflição. Quanta aflição, quanta humilhação, quanto castigo, quanta acusação falsa. O inocente vai ser condenado. O maior inocente que já viveu nesse mundo vai ser executado numa cruz, como se fosse o pior de todos os criminosos, o principal. Por isso que colocaram a cruz dele no meio. A cruz do meio sempre era do maior criminoso. Ele vai pagar por pecados que nunca cometeu. Ele vai sofrer um castigo e uma pena injusta,
mas Ele está ali, por nossa causa. Essa é a palavra que João o Evangelista deixou bem clara. Ora, Caifás disse aquilo, sem entender que ele estava dizendo, profetizando, que realmente Jesus estava morrendo, não apenas pela nação, mas por todo o mundo. A morte de Jesus é substitutiva. Se você entrega a tua vida para Jesus, e você nomeia Jesus o teu Zapenate Paneia, o teu Salvador, se você nomeia Jesus assim, então tudo que Ele sofreu ali foi no teu lugar. Você não precisa passar por aquilo. Ele sofreu na cruz aquela tortura e aquela morte, para que você não seja torturado e nem morra. Ele disse, quem crê em mim, passou da morte para a vida, nunca mais morrerá. O seu cadáver foi colocado numa sepultura, para que você nunca morra, para que você nunca seja colocado definitivamente com a morte. E a palavra diz que Jesus, naqueles dias em que estava morto, Ele desceu até o abismo, as profundezas do abismo, e Ele foi ali até pregar aos espíritos em prisão. E Jesus foi até o abismo, para que eu e você jamais sejamos enviados ao abismo. Ele foi ao abismo no nosso lugar. E Ele mesmo ressuscitado, Ele disse para esse João Evangelista, já idoso, já velho, Ele disse para João, João, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Ele viveu a morte, passou pela morte para que você não morresse. E Ele foi para o inferno no teu lugar, para que você não fosse enviado para o inferno. E como agora Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele pode pegar esta chave e trancar a porta da morte, para que você nunca passe por ela. Se você for discípulo de Jesus, se você andar com Jesus em Efraim, Ele fecha a porta da morte, e por aquela porta você nunca passará, ou seja, você nunca morrerá. Quem crê nele tem a vida eterna. E Ele pega a chave do inferno, e Ele tranca a porta do inferno, para que você nunca passe por aquela porta, para que você tenha vida e vida de verdade. Jesus passou por todos esses lugares, para que você nunca passe por eles. E olha o que Ele disse, antes de morrer, Ele falou para cada discípulo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Quem crê que Jesus está na glória? Pois Ele foi para a glória, para preparar lugar para que você também vá para a glória. Só tem um lugar que Ele quer que você vá, pelo qual Ele passou e está, é a glória. Todos os outros lugares por onde Ele passou, por todo o sofrimento, tortura, sepultura, abismo, inferno, morte, Ele fechou as portas, para que você não passe por nada disso. E Ele abre para você a porta do céu, para que você cresça tanto, que um dia você entre na cidade santa pelas portas. Jesus Cristo, Ele sabe que vai passar por aflições que nenhuma pessoa passou, e de maneira injusta. Ele vai ser humilhado. Até o servo do sumo sacerdote, o mais baixo dos empregados, vai se sentir à vontade para dar uma violenta bofetada no rosto de Jesus. Ou seja, naquele momento, até o servo, até o escravo do sumo sacerdote se colocou acima de Jesus. Ele foi rebaixado, ele foi humilhado. E ele vai prosseguir nessas aflições
até render o cadáver ali na cruz, até entregar o seu corpo por nós, até entregar o Espírito nas mãos do Pai. Ele vai se permitir a todo tipo de aflição. Foi humilhado, foi rebaixado, mas ele passou antes por Efraim. Deus vai me fazer crescer na terra da minha aflição. E quando o cadáver dele estava lá naquela sepultura, no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele que estava no pó, não havia mais nenhuma esperança para ele. Naquele momento, Deus o faz crescer, e crescer onde ninguém cresce. No cemitério. É impossível alguém prosperar dentro de um cemitério, mas dentro daquele cemitério, Jesus se levanta sobre os seus próprios pés para se tornar o maior governante de todos os tempos, a maior autoridade de todo o universo. Nunca houve e jamais haverá alguém tão grande quanto ele. Ele mesmo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele cresceu até ser o Todo-Poderoso. Cresceu onde ninguém cresce, no cemitério. Foi dentro do cemitério que ele se levantou para ser a maior autoridade do universo, o juiz dos vivos e dos mortos. Por isso que ele foi para Efraim. Quem entendeu, diga amém. Deus tem para cada um de nós a bênção de Efraim. Fazer você crescer onde ninguém cresce. Fazer você prosperar onde ninguém prospera. Eu me lembro que eu orei uma vez por uma família que se queixou que as coisas não iam bem. Eles tinham uma empresa, nem me falaram o que era. E eu orei para que eles prosperassem. Aí eles foram dar o testemunho. Pastor, nós temos uma funerária e nunca vendemos tanto caixão como agora. Prosperar até no cemitério. Deus vai fazer você crescer aonde você nem imagina que pode crescer. Deus vai fazer você se multiplicar e prosperar onde você nem imagina que seja possível que isso aconteça. Ninguém imaginava que um corpo tão fragmentado, arrebentado, torturado, inchado, sem sangue, pudesse se colocar de novo de pé. Mas Deus o fez crescer na terra da sua aflição. Jesus se levantou da sepultura e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Todo-Poderoso. Fique de pé, por favor. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Em Efraim, ele só anda com os discípulos. José só recebeu a bênção de Efraim, o milagre de Efraim, porque ele ficou com o Senhor o tempo todo. Fosse aonde fosse, ele estava com o Senhor. Ele nunca saiu de Efraim. Por isso que José cresceu como cresceu. E Jesus, então, foi para Efraim antes da cruz. E Deus o fez crescer como a maior autoridade de todos os tempos. Nunca haverá alguém que se assente no lugar que ele está sentado. Ninguém. Ninguém. Só ele. Por isso que não querem que o nome de Jesus seja divulgado. E faremos. Esse homem opera muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele. Não querem que todos creiam em Jesus. Mas façam o que fizerem. Todos eles já passaram. E Jesus Cristo é o único que tem autoridade para dizer: eu fui morto, mas eis aqui, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ninguém pode destruir Jesus.
Todos que se opõem a Jesus e todos que rejeitam Jesus, gostando ou não, querendo ou não, um dia eles verão o céu se abrir e o Senhor vindo nas nuvens do céu com todos os seus anjos. Um dia todo olho verá isso, todo olho verá isso. A melhor coisa que você pode fazer neste momento, nesse mundo atribulado, nessa época difícil que nós estamos vivendo, nesta terra de aflição, a melhor coisa que você pode fazer agora é se tornar um discípulo de Jesus e andar com Jesus em Efraim. Amém? Porque Ele vai fazer você crescer nesta terra de aflição. Como é que eu me torno um discípulo de Jesus? Eu tenho que crer nele e tenho que entregar minha vida para Ele. Tenho que entregar meu corpo, a minha alma, o meu coração, o meu espírito. Eu tenho que me entregar totalmente a Ele. Eu tenho que colocar a minha vida no altar. A minha vida tem que ser a minha oferta viva para o Senhor. É se entregar sem reservas e ser exclusivamente de Jesus. Nada, nada de qualquer outra pessoa. Só Jesus. Só Jesus. Veja se ele se opõe quando alguém fica divulgando uma adoração para Maria. Veja se alguém se opõe. Ninguém se opõe. Só que estes que querem induzir o povo a adorar Maria, se esquecem que Maria preferiu Jesus. Logo após receber o aviso do anjo que ela ficaria grávida do Filho de Deus, quando ela sentiu aquele milagre acontecendo no seu ventre, Maria cantou com alegria dizendo: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria prefere Jesus. Maria recebeu Jesus. Se ela dissesse: não, eu não quero ficar grávida do Espírito Santo, nem de ninguém, ela teria rejeitado Jesus. Mas Maria recebeu Jesus. Cumpra-se em mim conforme as tuas palavras. José dizia: esse filho não é meu, eu não quero, eu vou abandonar Maria. Mas o anjo aparece no sonho e diz: José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o menino que dali há de nascer, por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Aí José recebeu Jesus. Ninguém se opõe em ensinar você a preferir José, mas lembre-se, José preferiu Jesus. Ensinam você e ninguém se opõe a que você adore Pedro. Incentivam até você a adorar Pedro. Mas Pedro preferia Jesus. Quando Jesus viu que muitos o abandonavam, ele virou para os discípulos e disse: vocês querem ir embora também? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro preferia Jesus. Eles não querem que o nome de Jesus seja pregado, porque ele opera muitos sinais. E o maior de todos os sinais que Jesus opera é o único que só Ele pode operar, que é a salvação da tua alma. Buda não pode operar esse milagre, Maomé não pode operar esse milagre, Kardec não pode operar esse milagre, Confúcio não pode operar esse milagre, santo e santa nenhuma, ou espírito algum pode operar esse milagre. Só Jesus Cristo salva. Por isso que não querem que esse nome seja divulgado, porque só Ele pode fazer este milagre, o milagre da salvação. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador da humanidade. Como é que você se torna discípulo de Jesus? Recebendo Jesus como teu Salvador particular e pessoal. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você se torna discípulo de Jesus. E o discípulo é o aluno. Tem que ficar junto do mestre aprendendo. E Jesus quer passear com você. Ele quer andar com você
em Efraim. Ele vai te mostrar como é que se cresce nessa terra de aflição. Você pode ter uma vida destruída, mas Ele vai fazer você crescer nessa terra de aflição. É só você se tornar discípulo de Jesus. Então eu pergunto aqui, olhem todos para mim, inclusive lá no fundo, quantos aqui querem se tornar discípulos de Jesus? Andar com Ele, passear com Ele em Efraim? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, ergam assim as mãos. Todos que querem. Olha quantos e quantos. Olha quantos e quantos. Você vai se tornar discípulo do Senhor agora. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui. Aqui é a entrada de Efraim. Aqui você se torna discípulo do Senhor. Aqui você vai crescer nesta terra de aflição. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Chega mais perto, pode chegar mais perto. Vamos aplaudir mais o nome do Senhor Jesus. Olha quanta gente chegando. E está chegando mais. Venha, venha, venha. Eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada. Você que já foi batizado, batizada nas águas, mas saiu da igreja, foi para o mundo. Você não deixou de ser filho de Deus. Preste atenção nisso. Mas você é um filho, uma filha que precisa de restauração. O filho pródigo gastou toda a sua fortuna no mundo, perdeu tudo com as prostitutas, meretrizes e com as orgias e com os vícios. Aí veio uma grande fome na terra, ele começou a passar necessidade. Ele estava morando com os porcos e ali naquele chiqueiro ele se lembrou da casa do pai. Ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai ao encontro do pai. E quando ele encontra o seu pai, ele se lança aos pés do seu pai. Mas o pai o levanta, o abraça e o beija. Chama os empregados e diz: rápido, tragam a melhor veste e vistam este meu filho. Ele estava imundo, sujo, mas o pai o chamou de filho. Rápido, rápido, este meu filho está descalço, tragam as sandálias e coloquem nos pés este meu filho. Ele chamou de filho e ele mandou colocar um anel de autoridade no dedo daquele filho. E o pai convoca uma festa, um banquete. Ele diz: vamos nos alegrar, vamos dar uma grande festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O fato de você ter se desviado não significa que você deixou de ser filho de Deus. É como eu tenho 3 filhos. Todos ótimos, excelentes, não tenho queixa nenhuma. Meu filho é um rapaz que não mente, é um rapaz honesto, é um rapaz de grande qualidade. Mas se amanhã, numa hipótese, meu filho mudar e se tornar mau, e começar a fazer coisas horríveis, e praticar até crimes, e fazer coisas vergonhosas, ele vai deixar de ser meu filho por causa disso? Nunca. E se por causa das coisas erradas que o meu filho porventura um dia fizer e for preso, o fato dele estar na cadeia significa que ele não é mais meu filho? Ele continua sendo meu filho. Mas seria um filho que precisaria de restauração. Um filho que estava perdido e precisa ser achado.
Um filho que estava morto e precisa reviver. Você que conhece a palavra de Deus e está afastado, afastada, quem sabe até já se batizou nas águas no passado, mas se desviou, foi para o mundo, está lá na imundície, na sujeira. Você não deixou de ser filho de Deus, mas hoje você foi achado. Hoje você foi achada. Do que você precisa? De restauração. Então você, filho pródigo, você, filha pródiga, não fique no seu lugar. Saia do seu lugar e venha aqui para a frente, porque o Senhor teu Pai está te esperando de braços abertos. Não fique parado aí não, porque Deus quer te restaurar, Ele quer te levar para passear em Efraim, e Ele quer te fazer crescer nesta terra de aflição. Venha, filho pródigo, venha, tem mais filho pródigo. Venha, filha pródiga, venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Oh, glória. Venha, venha. Venha, 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 venha que tem lugar para você aqui. Enquanto mais alguém está chegando, quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio ou pela internet. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Se você está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, diminua a velocidade, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e toda a igreja estenda assim a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos interceder por elas, vamos orar por elas. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu quero te pedir o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me purifica pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Meu Deus da glória, registra o meu nome no teu santo livro e jamais risque o meu nome daquele livro. E eu te peço, Senhor, me purifique a consciência das obras mortas. Retira de mim tudo que não te agrada. Põe em mim um novo espírito, uma nova atitude, para que a partir de hoje eu simplesmente vá em frente pela fé. Nunca mais irei murmurar nem reclamar. E eu quero que, além do Senhor me perdoar, eu quero possuir as tuas bênçãos, a terra prometida, a terra preciosa que mana leite e mel. Eu quero ter o meu lugar abençoado. Eu quero sair do deserto, o deserto da minha alma, o deserto do meu espírito, o deserto da minha mente. E eu quero entrar na tua promessa, na terra prometida. Meu Deus da glória, além de me perdoar, me dê agora a bênção que o Senhor tem prometido, porque a partir de hoje a minha atitude vai ser outra, a atitude de vencedor, de uma pessoa vitoriosa. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou, para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para Bless Press 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.